O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, Ele se faz presente, vivo no meio de nós, aleluia, aleluia. Celebramos o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. A palavra Páscoa, como bem sabemos, significa, na sua origem, passagem. É a passagem que lembra, ela começou a ser celebrada logo após a passagem do povo pelo deserto e essa passagem da fuga do Egito e da escravidão. Mas para nós cristãos, a Páscoa toma um novo sentido a partir de tudo isso que celebramos nos últimos dias. A passagem da morte para a vida. A passagem da condição de meras criaturas de Deus para a dignidade de filhos e filhas do Senhor. Através de nosso Senhor Jesus Cristo, recebemos o maior de todos os dons, o maior de todos os presentes, a graça de podermos buscar a salvação que vem do Senhor. A liturgia de hoje é a mãe de todas as liturgias dominicais. Em todos os domingos do ano, nós renovamos este compromisso de celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. E é para nós um grande motivo de alegria, de redenção dos nossos corações, sabemos que o Senhor se dignou vir ao nosso encontro e por nós morrer e ressuscitar. A liturgia da palavra que nos é apresentada nos mostra dessa alegria do encontro com Jesus. É muito curioso, nós sempre ressaltamos isso no início da Páscoa, a dimensão de que nós vimos, desde o dia de ontem, a liturgia da vigília, né, que na verdade para a liturgia da igreja já era hoje, né, a vigília pascal. Naquele momento nós já havíamos visto a dimensão do encontro de Jesus com os seus discípulos. Mas parece que no Evangelho, que nós acabamos de ouvir, a narrativa do Evangelho segundo João, os discípulos dão um passo atrás.
como, né, que eles houvessem ainda não compreendido esta realidade. Assim termina o Evangelho. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Ou seja, amados irmãos e irmãs, os discípulos precisaram conhecer o Mestre. Os discípulos precisaram entender tudo o que estava acontecendo na vida deles. E é este o nosso percurso pascal. Nós vamos vendo domingo a domingo como que o Evangelho vai apresentando este encontro dos discípulos com o ressuscitado. Porque talvez na cabeça de algumas pessoas elas entendem que Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou, e no quarto dia os discípulos já estavam todos felizes com Jesus, alegrando pela ressurreição dele. Não, foi uma catequese da ressurreição que aconteceu na vida deles. Isso para simbolizar a nossa própria vida, a nossa própria caminhada de fé. Se hoje nós nos encontramos desta maneira com o ressuscitado, o convite de Deus para nós é que no próximo ano, quando Deus nos der novamente a graça de celebrarmos a Páscoa, a gente entenda um pouco mais aquilo que celebramos. A gente celebre um pouco melhor aquilo que vivenciamos neste mistério, e assim vai, até o dia em que nós estivermos totalmente preparados, é assim a vontade de Deus para nós, e que seja também a vontade do nosso coração, de celebrarmos a Páscoa definitiva diante do Senhor, onde não haverá, mais nem choro, nem ranger de dentes, onde a liturgia será plenamente perfeita, onde seremos um só com o nosso Deus. Fatos interessantes também na narrativa do Evangelho de hoje, e melhor dizendo, na narrativa dos Evangelhos, as narrativas do Evangelho, quando mostra a ressurreição, nos 4 autores sagrados, é de nos mostrar que as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor foram as mulheres. As mulheres foram as primeiras testemunhas do Senhor, justamente para mostrar esta inversão, talvez, da lógica que existia. Os homens, naquele tempo, dominavam a religião, fundante, a religião judaica. As mulheres, muitas vezes, pouco participavam ativamente desta religiosidade. Tinham as suas obrigações, muitas vezes voltadas para as realidades apenas domésticas. Mas aí vem Jesus, convida as mulheres, convive com as mulheres, o que já é para alguns causa de escândalo, convida-as a serem discípulas suas, e são elas, aquelas que representam todos aqueles que foram rejeitados pela tradição, daquele tempo, e representam eles neste encontro com o ressuscitado. A dimensão também de que o discípulo amado e Pedro correm juntos para verificar a veracidade daquele relato, daquele testemunho das mulheres. O outro discípulo não entra em respeito a Pedro. A tradição da igreja vai nos dizer que é justamente neste momento que demonstra já em Pedro essa autoridade papal que a igreja reconhece nele. E ali Pedro se torna, então, Pedro já se tornou, melhor dizendo, uma liderança dentro da comunidade. Por isso, ele é que verifica, que dá o veredito sobre a ressurreição e de todo o relato que havia recebido. A instituição da igreja. As duas dimensões, como dissemos. Nas mulheres, representa essa realidade da pastoral, essa realidade da comunidade, da missão, do encontro de Cristo com todos aqueles que quiserem fazer a experiência de fé. Em Pedro e no discípulo amado, a instituição, porque essa instituição, ela é divina, e é ela que é testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fazemos parte dessa instituição divina, a qual chamamos igreja. E sermos igreja é nos encontrarmos plenamente com o ressuscitado. É nos encontrarmos continuamente
com este mistério pascal de Jesus nos nossos corações. Um detalhe simbólico, na verdade, um aspecto muito importante, mais do que um detalhe, é um aspecto que está presente no Evangelho, é como São João demonstra na realidade da sua narrativa o quanto Cristo deu os sinais da sua ressurreição aos seus discípulos. Diz que eles, ao verem o túmulo vazio, viu as faixas de linhas dobradas e o pano que havia sido posto sobre a cabeça de Jesus, posto no lugar à parte, também dobrado. O que significa isso? Diz a tradição semítica, não só dos povos judaicos, mas daquela região, que toda pessoa, quando ela ia fazer uma refeição, as pessoas da sua casa que serviam a ela, os empregados da casa, ou até mesmo escravos, escravizados, todos eles, eles deveriam estar atentos aos sinais do Senhor. Por quê? No momento em que o dono da casa havia de fazer a sua refeição, os empregados não poderiam estar junto dele. Eles deveriam pôr as coisas à mesa e o dono da casa fazia a sua refeição apenas com os seus familiares. E o que isso representa para nós? O dono da casa, ele deixava as coisas desarrumadas, os panos sobre a mesa desarrumados, para mostrar que ele já havia feito a sua refeição e que não era mais preciso que os empregados esperassem por ele, os servos esperassem por ele. Quando o dono deixasse, quando o Senhor deixasse as coisas ainda arrumadas, significava que os seus servos deveriam esperar um pouco mais, deveriam continuar esperando aquele Senhor. E é isso que Jesus mostra para os seus discípulos. Esta espera continua, essa espera se faz presente. Os panos ainda estão arrumados para nós. E este encontro com o ressuscitado vai acontecer gradualmente nas nossas vidas. Por isso é importante a gente continuar celebrando a Páscoa. Ontem falava justamente isso. Não é porque chegou a Páscoa, que passou a Semana Santa, que terminou as nossas obrigações, melhor dizendo, as nossas responsabilidades religiosas. A partir de agora, nós, junto com os discípulos, somos convidados a entrar nesta catequese pascal para compreendermos ainda mais o mistério de Deus, o mistério que aqui proclamamos. Por isso, é sinal de grande alegria sabermos que o Senhor nos deu este dia, como cantamos no Salmo responsorial, e que esse dia nos ajude a sermos plenamente fiéis à vontade que Deus nos reservou. Assim o seja. Amém. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia, está vivo, presente no meio de nós.